Bom dia, querida! Tomando água, porque nós precisamos beber água. Eu acho que a gente pode... A minha Bíblia está aí? Você deixa eu falar? Não. Bom dia! Mais uma manhã com Deus. E nós estamos fazendo aí nesta semana série de mensagens sobre o livro de Ruth. E que bênção! Muita coisa boa o Senhor ministrando no nosso coração. Então, vamos receber a palavra do Pai. Muito bom, muito bom. Por isso que eu digo que o Senhor tem, através da vida de cada um, ensinamentos abençoadores para nós. Por isso que nós precisamos buscar, sim, a palavra dele, buscar, sim, crescer em conhecimento, em entendimento. Bom dia, Lourdinha. Seja bem-vinda, querida. Bom dia a você também. Então a gente precisa se aproximar do Senhor, em nome de Jesus. Bom dia. Maria de Lourdes, bom dia. Sim. Bom dia, quem mais que está aí? Ele vai se identificar. Deixa eu colocar aqui. Sejam bem-vindos. Acho que é a Aurora. Aqui. Sejam bem-vindos a todos. Vamos dar um tempinho para todo mundo entrar. Em nome de Jesus. Vamos aguardar, né, pessoal? Sim. Para que a gente comece daqui a pouquinho a nossa continuidade aí do livro de Ruth. Sim. E hoje nós vamos abordar o capítulo 3 desse livro fantástico, né? Uma das histórias também belas da Bíblia, né? Sim. Bom dia, minha amiga. Bom dia, bom dia. Eu gostaria aí de indicar as lives que nós fizemos ontem. Ontem foi muito especial, foi muito bacana. Patrícia Rodrigues, bom dia, Patrícia. Vanderlei tá aí. Auri e Vanderlei, bom dia. Bom dia. Casal abençoado. Aleluia. Bom dia a vocês. Bom café aí, viu? Bom café. Nós vamos tomar daqui a pouco. Gente, eu tô muito feliz. Ontem a live com o pessoal da Vida Plena, igreja lá de Guarulhos, foi uma bênção. Muito bacana, muito legal. Se você não assistiu, está lá, disponibilizado para você. Basta aí olhar na minha page e você vai olhar e ver a publicação do Instagram. E basta clicar ali, você vai direto para a live no Instagram. E foi uma bênção, uma bênção, uma bênção mesmo. A gente vê como que o Senhor é bom, como que o Senhor é maravilhoso, que não importa a história que você tenha, se você crer nele, ele mostra e te dá resposta de todas as suas dúvidas. E como eu vi o trabalhar do Senhor, e tenho visto o trabalhar do Senhor na minha vida, na nossa vida. E eu sei que a recompensa virá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho então a gente começa Espera a mais. desenrolar aqui
O rolo. O rolo. Você já viu essa frase? Desenrola o rolo, irmão. E hoje nós vamos tentar desenrolar esse rolo aqui mesmo, porque esse capítulo 3 é um rolo. Estava lendo com a Ana ontem à noite, a gente estava compartilhando depois da live, né? E a gente olhando assim, e com café e bênção, a manhã com Deus, com café e bênção. E aí a gente olhando aqui, porque esse terceiro capítulo fala de proposta de casamento, essa coisa toda, né? E, enfim, é um enredo, né? Ele vai continuando o enredo da história de Ruth. Mas a gente tem que tirar lições para a vida. Então, você olha para tudo aquilo e fala, onde é que nós vamos achar aqui caminhos para aplicação prática para as nossas vidas, né? Olhar para esse livro e ver o que se extrai de lição, o que ele pode nos ensinar. Então tem que desenrolar o rolo hoje mesmo. Né? Não é fácil. Não, mas o Senhor é bom. Deus é bom e sempre nos dá um caminho aí. Sempre nos dá um bom caminho. Em nome de Jesus, que oração? Deixa eu ver aqui. 7h43. Então a gente já vai começar essa história aqui, né? Esse contexto aqui. Eu vou pedir para a Ana, ela vai ler, pessoal, porque a Ana tem uma voz potente, né? Aquela coisa, né? Enfim, eu preciso aqui colocar aqui os megafones, acho que os microfones bem potentes para você poder ouvir a voz. A voz é rouca, grave e baixa, então não tem o que fazer, né? Sim, sim. A Ana é a voz alta, ela fala bem alto. Sim. Eu sou soprano. Ela é soprano de voz alta. Eu fico soprando para ver se sai alguma coisa aqui. Enfim, mas vamos lá. Sim. Então nós vamos ler hoje o capítulo de Ruth 3. Ontem nós lemos o 2 e nós leremos também o 1. Então essa história ela se desenvolve, um enredo de uma família, só para você voltar aqui, né, as memórias rapidamente, de uma família que sai de Israel num tempo de crise, num tempo de fome, no tempo em que Israel havia invasões, no tempo dos juízes, né? Se você pegar o livro de Juízes lá, você vai ver as várias invasões que Israel sofreu, né, naquela época. E com tudo isso tinha consequências, e uma delas foi a consequência da fome, certo? E essa família vai para Moabe, uma mulher, seu marido e 2 filhos. Quando chega lá em Moabe, passa um tempo, seus filhos se casam, mas depois tem a morte do seu marido de Noemi. Elimeleque morre. Passa 10 anos, como a Bíblia mesmo relatou aqui, os 2 filhos, Quilion e Malom, também morrem e deixam viúvas suas esposas. Então, tem 3 mulheres viúvas nessa história, num país que não é a cidade, por exemplo, de Noemi, que era sogra, mas era a cidade de Orfa e Ruth, certo? E uma das noras resolve se apegar à sogra e ficar com ela, e voltar para ela, para a sua cidade de origem, que é Judá, que fica em Israel. Então elas voltam. E nesse momento Israel já está voltando às colheitas, voltando a ter alimento, provisão. Só que elas vêm de lá amarguradas, tristes, sem um destino, vamos dizer assim, sem alguém que pudesse cuidar delas, porque naquele tempo o homem era o provedor do lar, era dele que vinha o sustento, e essas mulheres estavam completamente desamparadas, e ainda com um histórico de sofrimento, de perdas, né? E aí no capítulo 2 elas vêm, e Ruth, que é a nora mais nova, começa a trabalhar no campo de cevada lá, né? E esse campo é de um homem rico, influente, chamado Boaz, que tem relação
grau de parentesco com a família de Elimeleque, que era marido de de Noemi, certo? E essa moça começa a trabalhar, ele começa a agir com benevolência, benignidade com essa moça, desperta ali até um interesse por ela, né? E agora nós vamos para o capítulo 3, para você entender como é que isso vai desenrolar no capítulo 3, tá bom? Então eu estou fazendo aqui o resumo, né? Sim. Para a gente não perder o fio da meada aqui dessa história fantástica da Bíblia. Então vamos lá, dona. A Ana vai ler do capítulo 1, capítulo 3, dos versos 1 ao 6. E nós vamos tirar aqui uns ensinamentos para nós. Vamos lá. Bom dia. Bom dia, Elisângela. Seja bem-vinda. Sim. Deus abençoe sua vida. Ruth 3 diz. Certo dia, Noemi disse a Ruth: minha filha, é hora de eu encontrar para você um lar seguro e feliz. Este Boaz, senhor das moças com quem você trabalhou, é nosso parente próximo. Hoje à noite ele estará na eira onde se debulha a cevada. Faça o que direi. Tome banho, perfume-se e vista sua melhor roupa. Depois vai até lá, mas não deixe que Boaz a veja enquanto ele não tiver terminado de comer e beber. Repare bem no lugar onde ele se deitará. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali. Ele lhe dirá o que fazer. Farei tudo o que você disse, respondeu Ruth. Assim, naquela noite, ela desceu até a eira e seguiu as instruções da sua sogra. Então, desse contexto aqui, Ruth, de 1 ao 6, o que a gente extrai aqui é a obediência de Ruth. E é muito interessante porque a sua sogra ela estuda e ela... O carregador aqui, pronto. E ela, assim, ela não conhece muito bem Boaz, né? Ruth fazia pouco tempo que estava ali na cidade, e junto com Noemi. Noemi já era daquele lugar, ela voltou para sua terra natal. Mas Ruth não, Ruth era uma jovem, bonita, enfim, né? Eu estou conjecturando aqui. Sim. E Noemi, a sogra, dá umas orientações para ela, e eu não sei, porque naquela época era bastante... A mulher era muito mal vista se ela tivesse em determinadas situações, tivesse determinados comportamentos que estavam de repente em desacordo com o que aquela sociedade daquela época... A cultura. E a cultura prescrevia, vamos dizer assim. Sim, isso mesmo. Dava como regra, vamos dizer assim, né? E ela fala, olha, você coloque a sua melhor roupa, seja discreta, vá, e ainda vai deitar aos pés de um homem que mal ela conhece. Olha que coisa louca. Sim. E ela podia discutir com a sua sogra e dizer, não, mas você está doida, eu vou fazer um negócio desse, ele não me conhece, o que ele vai pensar de mim? Qual é, por exemplo, a imagem que eu terei diante dele, de repente fazendo isso, né? Me oferecendo, vamos dizer assim. Ela não estava se oferecendo, mas podia passar isso pela cabeça dela, né? Ir lá, ele nem me convidou, nem me chamou para estar na sua presença, porque naquela época era assim, né? O homem chamava as mulheres para estar na presença, era um negócio bastante complicado. Você lembra que, ainda mais ele é um senhor influente, rico, né? E ela estava numa condição de serva. Sim. A condição dela que era de serva. Então você imagine, mas ela obedece. E a obediência é algo importante para as nossas vidas, né? Ela estava obedecendo a instrução da sua sogra. Da sua sogra. E nós, quando olhamos para a Bíblia, nós devemos ter obediência às instruções da Bíblia. A Bíblia nos manda fazer algumas coisas e a gente às vezes não faz, a gente desobedece. Então, a obediência é algo extraordinário para as nossas vidas. A própria Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Ela estava seguindo a orientação e obedecendo a um ser humano como ela, passíveis de erros e falhas. Sim. Certo?
Agora, quando a gente pega a Bíblia aqui e olha para a Bíblia nos orienta, nos conduz para algumas situações, para alguns comportamentos que devemos ter, para ações que devemos ter, para testemunho que devemos ter, e às vezes a gente não obedece essa palavra. Então, o primeiro ponto aqui, a Ruth nos ensina obediência. Ela obedeceu a sua sogra, e nós devemos obedecer a Deus. E também, às vezes, seguir as orientações de pessoas que Deus coloca no nosso caminho, para nos orientar, para nos conduzir. Às vezes você está orando ali, buscando em Deus algo, e Deus coloca uma pessoa no seu caminho. Às vezes essa pessoa até te confronta, vai te falar uma coisa que você não gostaria de ouvir, que você não quer ouvir, mas ela está sendo um instrumento de Deus. Sim. E eu creio que ali, Noemi estava sendo também um instrumento de Deus, porque elas estavam orando para que houvesse um resgatador, um remidor. E tinha que ter ação também humana nesse tipo. Oração. Ora e tem ação. Então, Ruth a orienta a ter uma ação nesse sentido. Tipo, se apresente a Boaz. Ontem eu estava estudando um pouquinho uma passagem, e uma das coisas que é interessante a gente saber. Jesus, ele tem uma fala que vem direto à rotina diária, dependendo do meio onde ele esteve, onde ele está com a multidão. E tem algumas falas que, se você não estudar, você fica pensando, por que ele falou isso? Né? De onde vem isso? E ontem, estudando, eu entendi algumas falas que Jesus fez ali na casa de Simão. Alguns costumes culturais que aquele povo tinha. Ao entrar um convidado na sua casa, existiam algumas regras para receber o convidado. E a mulher, naquela época, existia-se muita prostituta. Existia um contexto de prostituição muito forte. Mas por quê? A mulher, ela era o quê? Ela era sustentada pelo esposo. Mas, diante das guerras, diante das disputas de províncias, de reinado, o que acontecia? O homem morria. E aquela mulher, se ela não tivesse uma família abastada, uma família de posses, ela tinha dois caminhos. Um caminho era voltar para sua família. Por exemplo, veio lá da província, veio lá do reinado tal. Ela vinha. Então, morreu o marido, volta para tua família. Era das tribos, né? Tribos. Vamos dizer, ela veio da tribo de Neftali, por exemplo. Naftali. Naftali. Aí, ela voltava para a tribo dela. Se ela não tivesse ninguém, não tivesse como, e fosse pobre, ela ia para qual área? Para se sustentar. Ela se tornava lá uma prostituta. Por exemplo, está mudando de tribo, de província, de povoado, e chegasse lá naquela cidade, igual Noemi e Ruth. Elas chegaram lá na cidade e elas não tinham nada. Então, a Noemi estava instruindo a Ruth. Olha, a gente tem que fazer alguma coisa. Senão, você é nova, tudo bem. E agora, e eu? Sim, Noemi já era uma senhora. Era uma senhora. A Bíblia não diz a idade que ela tinha, mas já era uma senhora, né? Então... Era complicado. Já não tinha forças para o trabalho. Não. Certo, porque tanto é que Ruth é que foi para o campo trazer alimento para a sua sogra, para cuidar dela. Então nós vamos ler agora, continuando aqui, desenhando, né? Estamos desenvolvendo com você nesta manhã o contexto desse capítulo, as ideias, né? Sim. E os ensinamentos para as nossas vidas. Nós vamos ler agora do 7 ao 15, versos 7 ao 15. Quando Boaz terminou de comer e beber, e estava alegre, foi deitar-se perto de um monte de grãos e pegou no sono. O que eles gostavam muito de tomar? O vinho. Vinho, né? Então, por que ele ficou alegre? Porque ele bebeu muito vinho.
Ruth se aproximou em silêncio, descobriu os pés dele e se deitou. Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente. Ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada aos seus pés, que significava humildade. Se deitar aos pés era e tinha sentido de humildade. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família. Então Boaz exclamou: o Senhor a abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Ou seja, ele era uma pessoa já de uma certa idade. E ela estava ali pedindo ajuda a ele. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que você me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha aí, testemunho. Sim, testemunho, exatamente. Testemunho. Às vezes a gente acha que as pessoas não estão e não sabem, não nos conhecem, mas as pessoas veem as nossas ações, as nossas palavras, nosso posicionamento, nosso comportamento. Farei o que me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Mas embora eu seja de fato um dos resgatadores da sua família, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite e pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo o resgatarei. Ruth ficou deitada aos pés de Boaz até a manhã, mas levantou-se antes de raiar o dia, pois Boaz tinha dito: ninguém deve saber que uma mulher esteve na eira. Então Boaz lhe disse: traga-me a sua capa e estenda aqui. Ele despejou sobre a capa 6 medidas de cevada e a pôs sobre as costas de Ruth. Depois ele retornou à cidade. Amém. Então aqui, nesse contexto, do 7 ao 15, nós podemos tirar um ensinamento aqui, que é a confiança de Ruth. Sim. A confiança de Ruth. Por quê? Ruth abordou Boaz em segredo, né? E ela deitou-se aos pés dele. Ruth humilhou-se como uma serva, como uma de suas servas. Então, um dos ensinamentos é interessante, porque ela vai, se deita aos pés de um homem. E como eu disse, um homem fluente, um homem rico, um homem que era considerado tipo um senhor ali. Sim, né? sim. A figura dele. E ela se deita e se humilha. E ela traz um ensinamento para nós, que nós devemos muitas vezes nos humilharmos, nos prostrarmos diante do nosso Senhor. Ela estava se prostrando diante de uma figura humana, reconhecendo ela, a condição dela de serva. E nós também, hoje, precisamos reconhecer a nossa condição de servo. Aleluia. A nossa condição de pessoas que temos debilidades. A nossa condição de pessoas que necessitamos de um Deus, de alguém, de um Senhor de todas as coisas. Aleluia. De um Senhor que governa tudo. Aleluia. Nos humilharmos na presença dele. Ela Aleluia. estava se humilhando na presença de um homem. E nós devemos nos humilhar diante da presença de um Deus invisível, Aleluia. mas real. Ele Jesus. é real. E nós devemos, sim, olharmos para as nossas debilidades e dizer: Deus, eu não consigo dar conta sozinho da minha vida sozinho. E eu preciso do Senhor. Nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de tensões que temos vivido, eu preciso reconhecer, sim, eu tenho os meus dons, eu tenho os meus talentos, eu tenho a minha capacidade, mas também tenho as minhas debilidades, as minhas limitações. As minhas forças, muitas vezes, elas se esgotam, o combustível quase se acaba. Aleluia. Então nós temos que nos humilhar diante de um Deus e dizer: socorre-me,
Aleluia. Ajuda-me, Aleluia. resgata-me, Senhor. Então ela estava ali, diante de um Deus, de um homem que era o resgatador. Ele estava se humilhando, tipo, estou aguardando, esperando o seu resgate. Era mais ou menos isso. Isso, a mensagem que ela estava dizendo era essa. Essa, né? E ela acreditou, por isso que nós falamos de confiança. E ela acreditou que Deus usaria Boaz para protegê-la. Olha que coisa. E atender às suas necessidades. Elas precisavam de alguém que cuidasse delas. E Deus poderia sim levantar alguém. Elas estavam orando por isso, na verdade. Já havia uma oração. E é interessante que o próprio Boaz, no capítulo 2, ele diz que ele ora a Deus para que ela encontrasse o que? Refúgio nas asas do Senhor. Né? E esse refúgio é encontrar um lugar seguro. Então ali, Boaz já estava tipificando a pessoa que daria segurança a ela, porque ele estava sendo usado por Deus, sendo levantado por Deus. Aleluia. Para dar segurança a Ruth. Seria um lugar de refúgio, alguém que desse refúgio a ela, que desse segurança a ela, né? E é interessante que Boaz também orou, Boaz havia orado Boaz havia orado a Deus para que Ruth encontrasse refúgio sob suas asas. E ele foi usado por Deus para ser esse refúgio. A paz. E é interessante que a paz, Manuel, bom dia. O irmão Nilton. Irmão Nilton também, bom dia. E é interessante que ele era um senhor já. E ela poderia muito bem escolher um jovem, que havia na família uma outra pessoa jovem que tinha o mesmo direito, que era o direito que ele chamava de liverato, que era o parente mais próximo, cuidar da viúva, cuidar até dos filhos que ficassem com ela. E se ela não tivesse filhos, ele podia até gerar filhos com ela, até para que se continuasse o que é a descendência. Sim. E ele olha para Ruth e ele ficou super feliz, porque ele elogia a Ruth, inclusive, pela conduta dela e por ela escolher ele e não o jovem. Olha que coisa. E certamente ele é um senhor, era alguém que já tinha experiência de vida, alguém que realmente poderia dar a Ruth e Noemi a segurança que elas precisavam. Porque pela experiência, um homem centrado ali, um homem de Deus, na verdade. Boaz era um homem de Deus. Era um homem que, a todo tempo aqui que a gente tem lido, demonstrou respeito por Ruth, respeito por Noemi, não quis se aproveitar dela na condição de estrangeira, na condição de alguém que estava ali necessitando. Poderia até aproveitar, como eu disse ontem, e usá-la como uma serva, como uma escrava branca, vamos dizer assim, naquela situação, enfim, né? Porque ele era um senhor, ele tinha dinheiro, riqueza para isso, influência para isso. Não, mas ele a trata com dignidade, com respeito. Então aqui a gente já olha que ele é um homem levantado por Deus, com coração de piedade. E vamos agora ler Amém. E finalizar aqui do verso 16 ao 18. Amém, Manuel? Deus abençoe. Tem que trabalhar. Que o Senhor abençoe o teu dia e te faça prosperar. Te use ele como envie clientes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora nós vamos para o verso 16 ao 18. Para encerrarmos aqui o desenrolar do rolo. Quando Ruth voltou à sua sogra, ela lhe perguntou: "Como foi, minha filha?" Ruth contou a Noemi tudo que Boaz havia feito e acrescentou: "Ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não volte para sua sogra de mãos vazias." Então Noemi disse: "Tenha paciência, minha filha, até sabermos o que vai acontecer. Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje." O que nos falta hoje? Paciência. Então, esses 2 versículos aqui, de 16 ao 18, 3, né? 16, 17, 18, nos fala de paciência. Ruth estava
estava com paciência, sendo paciente, Aguardando, né, a resposta. Então ela chega a Boaz, não se oferecendo, mas discretamente. É verdade, E ele Jesus. diz, olha, há uma outra pessoa. E se, por exemplo, se ele quisesse, ele teria esse direito até de ter Ruth para ele. Aleluia. Que fazia parte. Aleluia. Mas Ruth, o que ela fez? Ela esperou. Ela nem foi atrás do jovem, mas ela estava ali, esperando com paciência. Aleluia. Aleluia. Acho que é o Salmo, se eu não me engano, 40, diz, esperei com paciência no Senhor. Deus estava respondendo às orações através de Boaz. Então nós oramos, nós buscamos a Deus, mas nós temos que ter paciência, que no tempo certo virá a resposta do Senhor. Então essa mulher aqui demonstra paciência, aguardando o desfecho dessa história. E ela nos ensina aqui que nós devemos ser pacientes, que nós devemos aquietar o nosso coração, mesmo diante das urgências das nossas vidas. Ali havia uma urgência na vida delas. Elas precisavam de alguém que cuidasse. Não sei quanto tempo elas teriam de vida, mas precisavam de alguém. E elas estavam orando, buscando em Deus, certamente. E ali, Boaz teria que resolver essa situação. Então ela tinha que ter paciência de esperar. Teria que ter paciência de esperar o desenrolar de tudo isso. Então nós também, quando olhamos para as situações das nossas vidas, oramos, colocamos diante de Deus, umas coisas vão se resolvendo, outras vão ainda esperando ou em andamento. Então nós temos que crer e ter paciência, aquietar o nosso coração e saber que Ele é Deus e que Ele tem um propósito para as nossas vidas, assim como Ele está mostrando aqui nessa história fantástica de Ruth, que havia um propósito de Deus na vida de Ruth e na vida de Noemi. Aleluia. Amém? Amém, amém. Salmos 40 diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama. Pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, Tu nos fizeste muitas maravilhas, e Teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a Ti. Se eu tentasse relatar todos os Teus feitos, jamais chegaria ao fim. E é interessante que ela está demonstrando paciência. Como eu disse, nós também precisamos demonstrar paciência, porque ela poderia sair atropelando, poderia ter ido até atrás da pessoa errada. Ah, se tem um novo, então eu vou atrás daquele que é novo lá, então, já que ele tem esse direito. E às vezes Deus tem projetos e planos para as nossas vidas, e a gente, por falta de paciência, saímos atropelando, saímos fazendo o nosso jeito, querendo até ajudar Deus. Deus não precisa ser ajudado, Ele sabe. Ele sabe o fim de tudo na nossa vida. E às vezes a gente, sem paciência, a gente começa a meter o pé pelas mãos, mas fazer um monte de bobagem. E depois ainda acha que Deus tem culpa. Sim. E ainda depois ficamos culpando Deus porque que ainda não foi respondida as nossas orações. É paciência. Deus sabe todas as coisas. Sim. Deus sabe como a vida funciona. E Deus sabe exatamente como a vida funcionaria para Ruth e Noemi, com o retorno delas a Israel, a Judá. Sim. Ele sabia. Elas não sabiam, elas estavam na expectativa que Deus providenciasse. Mas Deus já estava lá. Um plano já pronto. Aleluia! Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Receba esse nosso compartilhar aqui da palavra, que ele tenha um fim proveitoso no dia de hoje para a sua vida, para essa semana,
e para os seus projetos de vida, em nome de Jesus. Você sabe que eu fico pensando, nós estamos em um tempo tão complicado em que depender de Deus, em que esperar pela resposta de Deus, hoje é difícil demais. Nós entendemos que você ser dependente de Deus em uma geração onde nós somos autossuficientes, é muito difícil. E é como se fosse uma coisa de louco. Vai estudar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. E o Senhor nos mostra, o Senhor nos revela que aquiete-se e sabeis que eu sou Deus. Você diz que serve, então por que está na sua autossuficiência? Então o Senhor tem nos dito, através da vida de Noemi e Ruth, aquiete-se e sabeis que eu sou Deus. Aguarde o tempo certo. Aquiete-se e sabeis que eu sou Deus na sua vida. Por que existem milhares e milhares de pessoas querendo saber o dia do amanhã? Eu preciso ir ali, eu preciso ir lá. Por quê? Porque na nossa autossuficiência, a gente crê que nós podemos fazer. Então a gente pode correr atrás, a gente pode fazer alguma coisa. Não estou dizendo que você tem que parar e ficar esperando cair ali, né? Não. Mas eu estou dizendo, nós temos feito algumas decisões, nós tomamos e fazemos algumas atitudes que por nós mesmos estamos vendo que não vai dar certo. A gente sabe que no fundo não vai dar certo, mas o nosso ímpeto de resolver o amanhã, resolver o ontem, que vai propagar as dificuldades no amanhã, faz com que a gente se levante e corra atrás para resolver. Se o Senhor te orientar a correr atrás, vai. Mas se o Senhor te dizer, espere, você precisa esperar. Espera. A resposta virá. Para de colocar a sua mão aonde não é para colocar. No tempo que nós estamos vivendo, espere. Aguarde. Peça sinais. Os profetas sempre vinham e diziam, Deus irá confirmar. Deus irá confirmar e vai falar conosco. Deus irá dar os teus sinais. Hoje a gente não espera mais sinal, a gente faz. E é por isso que está tendo tanto problema hoje. A gente não espera sinal. Aliás, a gente não espera os sinais de Deus e a gente começa a dar os nossos sinais, né? De fumaça. Deus, eu estou aqui. O senhor esqueceu de mim? A gente começa a mandar fumaça, manda um sinalzinho de fumaça para Deus, dizendo, estou aqui. E a promessa não se cumpriu ainda. Então quem começa a sinalizar somos nós, né? E não buscamos os sinais de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos pelo dia de hoje. Te louvamos, Deus, pelo seu cuidado. Aleluia. Pela misericórdia e graça do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, e neste tempo aqui de estudo, nós podemos, Senhor, aprender, Pai, que nós precisamos, Pai Santo, obedecer ao Senhor, ó Pai. Confiar, Senhor, aleluia, Senhor, nas suas promessas, Jesus, ó Pai. E nos prostrarmos também, nos humilharmos diante do Senhor, reconhecendo, Deus, a sua grandeza, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo, Pai, que nós não podemos dar conta da nossa vida sozinhos e que precisamos, Pai, da orientação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Precisamos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos oriente e que o Senhor nos capacite, Deus, aleluia, a vivermos, Pai, nesse tempo tão difícil, de tanta tensão, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nesse dia, nos abençoe, Senhor, nos mostre, sim, os seus sinais, verdade, Deus, né? Nos dê discernimento para reconhecermos os sinais do Senhor em meio, Senhor, a tantos outros sinais que podem aparecer, mas nos dê discernimento daquilo que é realmente do Senhor, o Pai.
Aquieta o nosso coração, Senhor. Aquieta a nossa alma, Senhor. E, Senhor, e nos ajude a aguardar, a ter, como o salmista diz, esperar com paciência no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, amém, amém. A gente tem que orar, porque tem muitos pedidos de oração. Nós temos aí o pedido de oração do tio do Mauro. Sim. Que está no estado grave mesmo com Covid. Nós temos aí a neta da nossa querida irmã Rubenita, missionária, que tem sido um exemplo para nós, uma senhora que para fazer a obra de Deus ela não tem tempo ruim. E neste momento ela está com uma neta também numa situação grave no hospital de Covid. Temos o pai da Fernanda. Sim. Temos a Valéria. Temos, são vários casos, várias situações e que precisa da mão do Senhor, em nome de Jesus. Então, vamos orar, vamos colocar essas vidas nas mãos do Pai, colocarmos assim situações de depressão também. Sim. E nós sabemos que o Senhor é aquele que muda a história, o Senhor é aquele que, com o toque dele, o haja de Deus transforma, muda tudo. Senhor, ó Pai, nós Amém, estamos Jesus. Aqui, diante Sim, de Ti nós Amém. colocamos a nossa vida, Amém. diante de Ti nós colocamos Sim, as Senhor. necessidades Amém. pautadas, Pai. Sim, Deus. E Senhor, existem Amém. necessidades, como Genésio, Sim, ali naquela cidade do interior Amém. de São Paulo, Sim, em Senhor. estado Em grave. nome de Jesus, Pai. O Senhor sabe, Ele é um Amém. servo Teu, tem Sim. colocado a Tua vida diante Amém. da obra do Senhor. Amém, O Jesus. Senhor sabe o deitar, o levantar Sim, Deus. dele, e hoje ele nome de está Jesus. diante daquele leito de hospital, Amém, Pai. em urgência de um milagre. Sim, Pai. Queremos colocar neste mesmo patamar a neta, Senhor, da Rubenita. Senhor. Queremos Em colocar nome de diante do Jesus. Teu altar a Valéria, Amém. a Ludmila Feber. Senhor, ó Senhor. Pai, situações Em que nome de precisam Jesus. dos Seus Amém, Pai. milagres. Milagre este de Sim, cura, de restauração do teu físico, de, Senhor, equilíbrio, de oxigenação nesses pulmões, de Amém. fazer recuar essas células cancerígenas. Em Amém. nome de Em Jesus, nome de Jesus. nós cremos Sim, neste Senhor. Deus e sabemos Amém, Pai. que a última palavra Sim. vem do Senhor. Amém, Jesus. Por isso, Pai, intervenha Sim, Deus. sobre esses pedidos de Amém. oração, sobre o Pai da fé, sobre, Senhor, Senhor. os netos da Sueli. Sim, Pai. Senhor, ó Pai, sobre cada nome de circunstância, sobre Amém. cada necessidade, nós Sim, Pai. cremos que o Senhor nome de Jesus. tem poder. Por isso que nós Amém. estamos aqui diariamente, de manhã sim. e de tarde, de Amém, manhã Pai. e de tarde, Sim, Deus. orando, pedindo, clamando, porque nós cremos Sim, no Senhor. Deus do impossível, Amém. no Deus Em que se nome de move Jesus. a favor dos Amém, seus. Pai. Não podemos deixar, Sim, Senhor, sem Em nome suplicar de ao Jesus. Senhor sobre as famílias, Sim. sobre pessoas adoecidas da Sim. alma, sobre pessoas Em nome que de Jesus. precisam, Senhor, dizer à tua alma: Amém. pare, recue. Amém. O Senhor é o meu Deus, Em nome de o Jesus. Senhor estás comigo. Por isso, ó Pai, eu Sim, te peço Senhor. agora, Amém. Senhor, a alma de foi o Jesus. Senhor que fez. Sim, E Pai. com uma palavra tua, ela pode recuar Amém. e pode equilibrar o emocional deste amado, desta amada, que Amém. está em desespero de causa, que está em pânico pelo amanhã. Sim, Pai, Senhor. o Senhor conhece o Amém, amanhã. Não precisamos ir na irmãzinha, no irmãozinho, no fulano, no Amém. ciclano, para saber Sim, o amanhã, mas o Em Senhor nome de Jesus. está preparando o amanhã Amém. com a renovação da tua misericórdia, com a Sim, provisão, porque o seu servo disse que tudo posso naquele que me fortalece. Senhor. Eu posso, Em nome de Senhor, Jesus. porque o Senhor me fortalece, Amém. porque o Senhor me faz enxergar o milagre nos Amém. detalhes.
Pai, queremos colocar os diabéticos Sim, nas tuas Senhor. mãos. Senhor, Em o nome de Jesus, meu querido Pai irmão Santo. Vanderlei, Amém. o Euler, Senhor, ó Pai, a Patrícia, Senhor, ó Sim, Pai, Senhor. cada uma, Amém. o Enio, Senhor, Amém, Jesus. cada um que tem essa situação, essa doença pré-existente. Senhor, ó Pai, Sim, existe Deus. todo o cenário, uma dieta necessária. Senhor, ó Pai, o emocional, nome de Jesus. se estiver desequilibrado, a diabetes ela sobe. Por isso, Pai, equilíbrio emocional. Pai, cuida dos teus servos, cuida das Sim, tuas Deus. servas, em nome de nome de Jesus. Jesus. Senhor, aqueles que estão em recuperação de cirurgia, alcança, Senhor, cada um, Sim, cada Pai. uma que hoje Amém. precisa, Senhor, Em nome ter a de recuperação Jesus. do seu corpo. Sim, Em Senhor. nome de Jesus, Amém. essa é a nossa oração. Amém. Pai, aqueles que estão em tratamento de câncer. Sim, Deus. Pai, Senhor, a mãe da Marcinha, alcança aquela vida. Senhor, ó Pai, o Alzheimer. Senhor, ó Pai, o Parkinson. Senhor, ó Pai, todas Deus. as doenças Em pré-existentes nome deste de mundo. Jesus. Porque o Senhor Amém, não Pai. disse Sim, que Deus. nosso Amém. corpo seria perfeito. Não. O Senhor disse que nós teríamos aflições. E o nosso corpo não é perfeito. O nosso corpo é uma natureza caída. E se nós não cuidarmos dele, Em nome de Jesus. nós ainda mais sofreremos. Por isso, Pai, alcança cada situação, Sim, Deus. Em nome cada de debilidade, cada situação sobre os lares, sobre os relacionamentos. Em nome de Jesus. Pai, aonde há discórdia, onde há confusão, aonde há separação, une. Em nome de Jesus. Une, restaura, Amém, Pai. restaura, Amém, restaura. Em nome de Porta Jesus. aberta, Senhor. Amém, Senhor. Porta aberta, Em nome de Senhor. Jesus. Cuide da mulher solitária. Cuide da mãe solitária. Cuide de cada um de nós. Essa é a nossa oração. E nós Amém. cremos na tua intervenção. Amém. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, alcança Amém. as famílias enlutadas. Sim, Senhor. Em Famílias nome de Jesus. enlutadas. Sim, Deus. Alcança a família da Fran e do Anderson, sua sogra. Amém. Alcança, Senhor, a família aqui dos nossos vizinhos. Amém. Alcança, Senhor, a família Barrivós, ali na África, ali na América, Amém. ali na Suíça. Alcança Amém. cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Alcança todos aqueles que ontem choraram e enterraram os seus entes queridos. Amém. Anteontem. E todos esses dias, Amém. aonde o Covid-19 Sim. tem levado. Amém. Alcança, Senhor, essas famílias, trazendo, Senhor, trazendo conforto, trazendo, Senhor, equilíbrio em um momento Em difícil. nome de Jesus. Trazendo, Senhor, a tua paz, dizendo: este dia vai passar e no Amém. devido tempo vocês se encontrarão. Alcança, Senhor, cada um nessa nação que hoje suplica, dizendo: o que farei com o meu negócio? Alcança, Senhor, empresários. Alcança, Amém, Senhor, donos de comércio. Amém. Alcança, Senhor, donos de empresa. Alcança, Senhor, empreendedoras próprias. Amém. Alcança, Senhor, aonde há um desespero Amém. de causa, dizendo: o que Sim. farei para colocar o meu alimento em meu Amém. lar. Em nome de Alcança, Jesus. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos vivendo tempo de dependência do Pai. Seja A, B ou C. Seja classe A, seja classe B, seja classe C. É tempo de se apegar a Deus. É tempo de enxergar que existe um Deus soberano sobre todas as nossas vidas. Independente da fé, independente da religião, Ele está acima de todos. E Ele quer apenas que a gente olhe e diga: Deus, eu acredito e confio que o Senhor existe, então me ajude. Amém. É este tempo que nós precisamos enxergar e entender que nós estamos vivendo. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós vamos encerrar, né? Aleluia! Outros precisam trabalhar, eu também vou estar saindo Sim, daqui a pouquinho. sim. Então, eu sempre termino dizendo
para todos vocês que nos assistem Aleluia. e para vocês que vão nos assistir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Aleluia. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto Aleluia. e te dê a paz. Que Ele te conduza nesse dia, te conduza nesse resto de semana. Que Ele te encoraje, que haja encorajamento do Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe. Guarda a tua vida. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. E até mais. Até amanhã. Se Deus assim nos permitir. Amém? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Em nome de Jesus. Bom dia a todos.